Pessoal, vou trazer mais algumas informações aí sobre cobertura de pomares com tela antigranizo, alguns resultados aí de pesquisa, de trabalhos publicados, né, que complementam as outras informações disponibilizadas no tópico de aula a respeito desse assunto, tá? Então, vou trazer aqui um estudo feito em Portugal, tá? Com 5 diferentes tipos de tela, né? Tela cinza, branca, amarela, vermelha e preta, né? Cada uma com o seu grau de sombreamento, né? Então percebo que a tela branca é a que menos filtra, né, a radiação solar, ou seja, ela sombreia apenas 7%, né? E as outras sombreiam em um percentual mais elevado, certo? Então, uma informação bastante importante que muitos de vocês já conhecem, né, que é o efeito na coloração dos frutos. Tá? Aqui temos uma avaliação de parâmetros de cor que são obtidos com um equipamento chamado colorímetro, que mede alguns parâmetros, né? Um deles, né, ou três deles é o L, o C e o H, tá? Que traz informações aqui. O L é de luminosidade, ele vai de 0 a 100, então quanto mais próximo de 0, mais escuro, e quanto mais próximo do 100, é mais claro, tá? Então, vocês podem ver aqui que tela vermelha, principalmente preta e cinza, eles resultaram em frutos uma luminosidade maior do que as demais telas. O outro parâmetro bastante importante, e esse aqui tem uma relevância um pouco maior em relação aos demais, é o ângulo Rio, é o ângulo H. Tá? Ele faz uma medida, né, que vai de 0 a 360, o 0 é vermelho, o 90 é amarelo, o 180 é verde e o 270 é azul. Tá? Então, quanto mais próximo de zero, mais vermelho é o fruto. Tá? E quanto mais distante de zero, menos vermelho é o fruto. E aqui vocês podem ver então que tela preta, cinza e vermelha, elas proporcionaram frutos com um ângulo maior, ou seja, mais distante de zero, consequentemente menos vermelho. Tá? Já a tela branca, a testemunha aqui, tela amarela, elas proporcionaram frutos com um ângulo mais baixo, né, mais próximo de zero, isso indicando uma coloração vermelha mais acentuada nos frutos. Tá? O C mede a cromaticidade, né? Ele seria uma intensidade da cor, tá? Seria mais opaco ou menos opaco. Então, quanto mais baixo esse valor, mais opaco seria a cor. Então, as telas aqui, vermelha, preta e cinza, elas deram um valor mais baixo, indicando uma cor mais opaca, ou seja, não tão brilhante que nem foi obtido aqui na testemunha, principalmente, certo? Então, alguns parâmetros aí, aqui eles avaliaram também a produção, aqui quilos por fruto, né? Vocês podem ver aqui que tela branca e preta um pouco mais, né? De frutos, número de frutos por planta, aqui branca e amarela, os maiores valores, né? Não tem análise estatística, que não dá para afirmar se são realmente maiores, né? Essa questão de número de frutos aí, tem que cuidar que a gente pode ter muito viés, né? Porque número de frutos por planta, por exemplo, tem o raleio que influencia muito, né? Então, depende do quanto foi deixado no raleio, né? Essencialmente falando de raleio manual ou repasse manual. Então, a gente usa, né, essas informações, mas tem que ter esses cuidados aí. Frutos, não estou falando a respeito desse trabalho unicamente, né, mas de todos os trabalhos que envolvem essas avaliações. Tá? Bom, frutos maiores aqui que 70 milímetros, ou seja, frutos grandes, né, teve uma maior frequência aqui de frutos maiores com tela vermelha, né, seguido de preto. Certo? Então são algumas informações aí que complementam, né, outros que tem no tópico de aula. Bom, eu encontrei uma revisão aqui bem interessante, uma revisão do uso, né, de tela e o impacto na produção. Né? Uma revisão bibliográfica onde se sintetiza conclusões de vários trabalhos ao redor do mundo, né? Inclusive trabalhos aqui do Brasil, aqui do pessoal aqui do CAV. E as avaliações aqui, as informações trazidas,
diz respeito à questão de luz, né, condições ecofisiológicas. Isso aqui nós já vimos na outra disciplina, dentro da fisiologia a gente abordou um tópico chamado ecofisiologia de cultivo protegido, onde nós falamos bastante disso, o impacto na fotossíntese, tá? Então eles trazem essas informações também. De maneira geral aqui, então vocês devem lembrar, né, da redução da radiação fotossinteticamente ativa com o uso de tela. Então vários trabalhos aqui, cada linha dessas é um trabalho publicado, aqui tem os autores, né, e as informações que eles reportam, né, que eles encontraram. Então há uma unanimidade aqui, né, na redução da radiação fotossinteticamente ativa. Tá? A umidade do ar, então alguns aumentam, outros diminuem. Tem que cuidar que aqui algumas informações são comparação de tela e sem tela, né, comparando tela com uma testemunha, e outros é comparando cores de tela, né, por isso que às vezes tem alguns resultados que não são o que muitos de vocês já conhecem, né? Como por exemplo temperatura do ar, né? Vocês podem ver que aqui algumas setinhas estão para cima, outros para baixo, né? Então alguns reportam que aumentam, outros que diminuem, mas aqui, por exemplo, essa aqui é comparação de cores de tela, então vai ter diferenças aqui e tem que olhar com cuidado, além de logicamente ter espécies de frutas diferentes, né? A maioria é maçã, tá? Aqui o que eles trazem? Tá? Efeito no crescimento vegetativo, tá? Então de forma geral aqui o crescimento vegetativo aumenta, né? Ou seja, a planta cresce mais devido à restrição de luz, tá? Fotossíntese, eles trazem aqui que muitos aumentos, os que avaliaram, né, reportam aumentos na fotossíntese, tá? O crescimento reprodutivo, há algumas aqui reportam que aumentam, outros que diminuem, né? A questão de reprodução, ou seja, floração. Todos que avaliaram o uso de eficiência da água aumenta, né? Porque debaixo da tela acaba tendo uma menor radiação solar chegando no solo, uma menor evapotranspiração, então a perda de água ela é menor e, consequentemente, a eficiência do uso da água é maior, tá? Aqui com relação à coloração dos frutos, né, a maioria diminui a coloração, essencialmente quando eles avaliam coloração vermelha, né, que a gente já conhece, né, vocês já viram em outros momentos, né, do curso. Aqui temos algumas situações que aumenta a cor, né, mas é aquela ressalva que eu falei para vocês, onde eles, em alguns trabalhos aqui, estão comparando diferentes telas, né, por isso que tem, por exemplo, aumenta, num exemplo aqui, né, maçã Fuji na Itália, comparando o vermelho com azul, branco e amarelo, tá? Então tem esses detalhes para cuidar aí. Com relação a tamanho e peso de fruto, né? Então tem-se diferentes resultados aqui, de forma geral, né? O assombramento forte, como esse aqui, 50%, né, em limão reduz a produção, então tem que avaliar, né, caso a caso. Aqui já a maçã no Brasil, tá, teve um aumento no tamanho, né, num dos trabalhos aqui do professor Cassandro, no outro trabalho aqui na Fuji, reduziu, né? Então tem situações que diferem um pouquinho, não é uma informação geral, né, que serve para todos, né? Tem as particularidades, né? Muito bem. Questões de parâmetros de qualidade de fruto, firmeza, maturação, sólidos solúveis, acidez, temos que ter um cuidado que no cultivo com tela, a degradação da clorofila ela é um pouco atrasada, tá? Essa informação não está aqui na tabela, estou adicionando. A degradação de clorofila é um pouco atrasada, então a coloração verde no fruto, na maçã, ela permanece por mais tempo, ou seja, a clorofila não se degrada na mesma taxa que o cultivo sem tela, tá? Então, internamente a maçã está amadurecendo de forma igual, né? Inclusive tem muitos aqui trabalhos onde há uma não diferença, né? Esse no DIF aqui é não diferença, justamente porque quando você olha a maturação, né, a maioria dos parâmetros internos, né, ou todos os parâmetros internos, eles estão amadurecendo de forma igual, unicamente é que a clorofila ela acaba demorando um pouco mais para degradar. Então,
quando você vai colher olhando unicamente a cor verde, né, a fruta parece que está verde, mas internamente ela está madura. E aí isso pode levar a você colher maçã mais madura, né, e ter problema na pós-colheita, na conservação, em pomares, né, com tela. Então esse cuidado tem que ter. Então fazer, né, a determinação da maturação usando vários parâmetros para chegar à média. Bom, falando aqui dos trabalhos que eles trazem, né, nessa revisão, então temos aqui aumento na maturação ou diminuição, muito em função de comparação de tela, mas vamos pegar aqui uma situação onde se tem aí só, vamos escolher alguma aqui, onde só tem tela, só tela, essa aqui, essa primeira linha aqui, maçã gala, então diminuiu a firmeza, atrasou a maturação e reduziu a acidez. Tá? Vamos pegar uma outra situação onde compara a tela. Tá? Então, tela aqui vermelha comparada com branca, tem um aumento na firmeza na tela branca, isso aqui em nectarina na Itália. Tá? Então, tem que observar caso a caso, começando principalmente pela espécie, né, e as particularidades. Mas algo que eu gostaria então de ressaltar foi o que eu comentei anteriormente, essa questão da degradação da clorofila, que ela demora um pouco mais, que leva-nos a achar, olhando visualmente, né, que a fruta não está madura, tá? Mas na verdade ela internamente está. Bom, outras informações importantes aqui com a cobertura, né, é que de maneira geral ela reduz doença, porque reduz a proliferação dos fungos pelo fato de ter menos vento dentro da tela. Tá? Desordens aqui como queimadura de sol, tá? Reduz bastante, logicamente porque a radiação solar ela é reduzida, então você tem uma quase que unanimidade nesse parâmetro, né, em todos os trabalhos. Bitter pitch, a maioria aqui diminui bitter pitch, que tem informações que o cultivo com tela ele acaba aumentando um pouco a absorção de cálcio, então reduz um pouco bitter pitch. Então há uma tendência de redução de bitter pitch, tá? Com o uso da tela. Com relação a insetos, né, há uma dificuldade, né, para o inseto voar, então isso acaba reduzindo, né, muitos insetos. Aqui tem exemplo de Sídia, né, tem trabalhos que avaliaram Sídia, a maioria deles é Sídia, né, e outros insetos aí, mas dá para considerar para mosca, grafolito e qualquer inseto aí que voa, ele vai ter mais dificuldade embaixo da tela.